Pessoas, finalizar aqui que meu celular descarregou. Ainda bem que salvou o vídeo, né? Eu tinha que gravar tudo de novo. Aqui a gente tá vendo como é que é o nome dele? Alameque, isso. Alameque que vem a pelejar contra Israel em Refidim. Vai dizer, com isso ordenou Moisés a Josué. Josué aí que era um general de guerra, né? Alguém preparado, capacitado para isso. E ele, que era tipo um comandante ali do exército de Israel, ele vai para a batalha contra Amaleque. Porém, aí Moisés, ele estaria no alto da colina, com um bordão em suas mãos. E aí eu vou continuar lendo aqui. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram ao cimo do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. E Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de cada lado, e o outro um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Tem um louvor da Soraya Moraes, é minha bandeira, depois eu vou pôr também. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra ao Senhor contra Amaleque de geração a geração, né? Olha só, aqui você vai ver a primeira luta aí do povo de Israel com algum dos outros povos que estavam ali, e vai dizer que quando Moisés ficava com as mãos levantadas com o bordão ali, eles venciam. Mas imagina quanto tempo ele teve que ficar de mãos levantadas. Então realmente a mão pesa, né? A nossa mão em si já fica pesada. Então vai dizer que duas pessoas, Arão e Hur, mantinham a mão dele erguida para que eles pudessem vencer a batalha ali. E ali, ao final da vencida batalha, eles conquistaram os amalequitas. Quando fala Amaleque, os amalequitas, né? Lembra que a gente comentou lá, os amalequitas, eles descendem de Esaú. E deixa eu ver aqui mais o que. A palavra vai dizer que os amalequitas vão findar, eles vão finalizar. A descendência dele não vai dar continuidade, né? O fim da descendência dos amalequitas vai ser cumprido lá no reinado do rei Ezequias, 1 Crônicas, lá na frente, 4. Os últimos descendentes dos amalequitas vai ser a família real, que vão ser destruídos na Pérsia, no tempo lá da rainha Esther. Então, o rei Ezequias ali, os seus últimos descendentes vai ser destruídos, os amalequitas. No finalzinho vai falar que ele fez um altar, né? Que em hebraico quer dizer Yavé Nissi, minha bandeira, o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi, você pode chamar também, tá certo? Acho que Jeová Nissi fica mais prático pra gente entender, né?
Então, ele é a nossa bandeira. Me sustenta, me levanta, sua bandeira. Eu esqueci, mas ele fala bandeira. Eu vou pôr aí, vocês dão uma olhadinha. Agora vamos para Mateus, capítulo de número, deixa eu ver que número que é, 18. Esse não vai ser inteiro, vai ser do 20 ao 21. Do 1 ao 21. Mateus capítulo 18, do 1 até o 20, hoje, né? E aqui a gente vai ver Jesus mais uma vez ensinando através das parábolas. Visto que no 17 ali, a gente viu a transfiguração de Jesus com Elias ali e com Moisés, né? Os discípulos tentando expulsar um garoto endemoniado, mas dizendo que tem que ter fé, mas também tem momentos em que tem que fazer jejum e oração. E aí nós finalizamos falando a respeito da gente respeitar as lideranças, é importante dar a César o que é de César, né? E aí no 18, bora lá. Vai dizer, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior dos céus, no reino dos céus. E quem receber essa criança, tal como esta, é o meu nome, em meu nome, a mim me recebe. Então aqui a importância de você ser humilde, a importância de você ser como criança, né? Ele ressalta aí a humildade, né? Que a mentalidade dos discípulos não era sobre, não estava falando de maior no sentido de estatura, né? Na verdade, eles queriam saber o maior no sentido de quem mandava mais, a maior posição, com maior status. E aí, Jesus, ele enfatiza que você tem que ser humilde. Para você ser o maior, você tem que se tornar o menor. Aquele que se humilhar como uma criança, né? Aquele que tiver esse ponto de vista, humildade, simplicidade, dependência, confiança, é sobre isso, né? Aquele que se for mais fraco, aquele que se mostrar na dependência do outro, né? Esquece esse sentimento de grandeza, de ser superior aos demais. Pelo contrário, né? Jesus aí fala que o conceito de grandeza não está aqui. Aqui é a simplicidade. A simplicidade e a disposição e o coração humilde, assim como o de uma criança, que não é suficiente por si só, ela depende das outras pessoas. Ela de nada consegue fazer sozinha, ela precisa de outros. Então, o Senhor aqui está dizendo que é importante a gente nos reconhecer dependentes. Mas dependentes como? Só consigo fazer as coisas com os outros? A dependência de Deus. Nós estamos totalmente dependentes do Pai, nós somos dependentes do Pai. Nós devemos depender dele, buscar e servir as outras pessoas, né? Porque afinal de contas as crianças, delas mesmas, elas sempre precisam de auxílio de alguém, algum adulto, algum maior, né? Então nós sempre vamos precisar do auxílio de Deus, sempre vamos reconhecer a grandeza do reino dos céus sobre as nossas vidas, né? Humildade. Difícil às vezes, hein? Porque às vezes a gente quer ser grande sem poder, quer ser grande sem ser. Mas a palavra pede para a gente reconhecer e ser como essa criança, hein? Na dependência do Pai. Verso 6 diz assim, ó,
qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, assim, ele fala do perigo de você vir aí a influenciar outras pessoas com as suas outras ações. Aqui, Deus quer dizer que é um pouco forte a linguagem, né? Falar que melhor seria amarrar uma pedra no uma pedra no moinho em seu pescoço e se jogar no mar, até que um dos pequeninos, do que fazer um desses pequeninos pecar, né? Mas assim, esse exagero é para você mostrar a gravidade e a responsabilidade que você tem para com as outras pessoas. Você não pode ser pedra de tropeço. Pelo contrário, as nossas ações a gente acha que não, mas elas afetam outras pessoas, né? Ao nosso redor, as pessoas, elas estão observando. E algumas pessoas, nós somos espelhos. Então, você não pode, não deve, né? Porque poder e dever é bem diferente, mas o ideal seria que a gente não levasse ninguém pro abismo. Às vezes, as nossas más práticas, elas acabam levando outras pessoas pequenas na fé, novas na fé. Influencia essas pessoas menos experientes, né? E aí a gente tem que cuidar, né? Como a gente falou no começo, como criança precisa de cuidado. A gente tem que cuidar dos outros que pertencem à nossa igreja, à nossa comunidade, à nossa mesma fé. Quantas pessoas aí, de repente, você tem, que você orienta, que você auxilia, que você aconselha, né? Eu tenho pessoas que nem são da nossa mesma igreja e elas passam todos os dias na loja, a gente ora, a gente conversa, né? Aqui Jesus fala sobre isso, sobre o que você vai fazer. Não pode desorientar uma outra pessoa. Pelo contrário, você tem que ajudar ela a seguir no caminho e não a desviar do mesmo. E ainda vai dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas há do homem pelo qual vem o escândalo. Porquanto se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares com um só dos teus olhos, do que tendo 2 e seres lançado no fogo, no inferno de fogo. Então aqui mais uma vez ilustra aí a gravidade das nossas ações, né? Você pode influenciar outras pessoas, sim, mas você também pode ser o pecado de outras pessoas, né? Quem aí se veste, mulheres, homens também, porque hoje em dia tem uns homens também que só Jesus, né? Homens que se vestem de maneira a sensualizar, mulheres que se vestem de maneiras a sensualizar, elas podem levar outras pessoas ao pecado. E aqui ele fala que é melhor que você arranca. É lógico que Deus não está dizendo que você tem que viver manco e coxo aí. Se sua mão te fez pecar aí, você passando feed aí, assistindo pornografia, vídeos, filmes falando sobre assuntos que não se devem, enfim, várias coisas aí. Ele não está falando que você tem que ser mutilado ou autoflagelação, isso aí não resolve, né? Isso já foi falado, uma das teses lá, uma das coisas que já Martim Lutero colocou lá na igreja, quando ele fez a reforma protestante, né? Quando ele iniciou a reforma protestante. Mas aqui a gente está falando da gente lidar
radicalmente com o nosso pecado. A gente tem que resolver. A gente às vezes vai deixando e vai criando pecados de estimação. A gente vai cuidando, vai guardando ali aquele pecado. Ai, não, deixa assim, deixa assim. É preciso santidade. A Bíblia fala sobre isso. De qualquer maneira, de qualquer parte do nosso corpo, né? Nosso corpo tem que exalar santidade. É desafiador? É. Temos que fazer? Temos, né? Como eu falei, as nossas ações influenciam outras pessoas. Então, nós somos responsáveis, assim como disse o Pequeno Príncipe, pelos que nós cativamos. Também, mas nós somos responsáveis mais do que isso. Pelaquilo que nós falamos, Deus vai cobrar de nós. Aquelas pessoas que estiveram conosco e de repente nós não cuidamos, nós não zelamos, nós não fomos atrás. Então, nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas espirituais, mas também daqueles que estão ao nosso redor. Não pense você que você tem que só se ligar no seu umbigo, não. Se alguém vier a tropeçar, você tem que auxiliá-lo. É melhor ser dois do que um, que quando são dois, um ajuda o outro a levantar. E isso não é só para pastores. Não é porque eu vos falo aí, a pastora vai cuidar do fulano de tal, e eu tô correndo de problema, tô correndo de BO. Você também tem que amparar e auxiliar os irmãos. Mas não seja você o escândalo, amado. Vigia, então vê se vigia. Hoje pode ser seu último dia. De que valeu tanta correria, nada. Não valeu de nada. Pra que tanto dinheiro? Vou pôr essa música aí também, que essa música é legal. Vigia, amado. Vigia para que não venha pecar. Beleza? Beleza, beleza? Então vamos buscar viver em santidade, em amor, evitando o que nos leva a pecar, promovendo aí fé, uma fé saudável e uma fé edificante, tá? Também não é para sair repreendendo todo mundo a laço e pulso, não. Uma fé saudável e edificante. E aí o verso 10, é até quanto que é hoje? Peraí, deixa eu ver. Até o 20. Diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que se os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, não veio para os sãos, mas veio para o perdido, veio para o doente. Que vos parece que se um homem tiver 100 ovelhas, parábola da ovelha perdida, né? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes, né? Pequeninos. Não é só as crianças? Não. Os pequeninos, aqui é uma parábola, né, gente? Aqui, os pequeninos somos nós, né? Somos os filhos de Deus. Jesus aí é o bom pastor. Ele deu a vida por nós, ovelhas, né? E o seu Pai, incansavelmente, ele insiste em trazer nós para perto. E aí, esse pastor, a parábola fala que se esse pastor perdeu uma ovelha, ele vai largar as 99 lá guardadinhos, num lugar seguro, mas ele está disposto a correr o risco, seja o que for. Ele vai se esforçar para poder encontrá-la, né, para poder achá-la. Assim somos nós, né? Quando nós nos desviamos da palavra de Deus. Deus manda aí pessoas para falar do amor dele, ele nos dá oportunidade, ele nos mostra. Ele, de maneira nenhuma, ele não fica satisfeito quando a gente se afasta. Não enche você que ele fica tranquilo, ele fica de boas. Não, 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 não. Porque ele, de qualquer forma, ele quer nos trazer de volta.
Ele tem esse anseio para que nós estejamos perto. Então, quando ele encontra nós, ele tem prazer, né, pelo nosso retorno, né? Ele carrega a gente nos ombros, nos braços, né? Ele celebra quando a gente retorna. Por isso que a gente faz aquele alvoroço todo quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa reconcilia a Deus, porque o Senhor também fica muito feliz quando essas pessoas retornam para o Pai. Então, para o pastor, bom pastor, para Jesus, para Deus Pai, é muito importante cada vida, cada alma. E nós temos que cuidar das ovelhas também, né? Não é só Jesus, o bom pastor, que tem que cuidar, não. Eu e você também somos pastores. E nós temos que guardar aí, auxiliar os demais, nós temos que buscar essas ovelhas perdidas, ter esse amor, o mesmo amor incondicional que Jesus tem por cada um de nós temos que ter para com as outras pessoas. 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, como tratar um irmão culpado? Como é que a gente faz? Vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma das duas pessoas, para que pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aqui, Jesus, está nos orientando a respeito de como que a gente tem que lidar com conflito, como é que a gente tem que resolver, como é que a gente vai se reconciliar com aquele irmão abençoado para a gente não xingar ele, a gente não perder o nosso réu primário, como é que a gente vai resolver os desentendimentos aí que acontecem, não só com cristãos, mas não cristãos também, né? É delicado, é complicado, mas como que eu vou abordar isso? O desacordo aí entre duas pessoas, em uma situação particular, como é que eu vou resolver? Então, em primeiro lugar, ele fala aqui, primeiro você vai ter uma conversa direta e honesta, para você resolver aí fofoca, mal entendidos, para você parar de inflamar essa situação aí, mais e mais, tenta resolver de igual para igual. Só que pode acontecer desse irmão não entender o seu ponto de vista ou simplesmente não te ouvir. E aí, ele fala que para você poder resolver essa situação de ressentimento, de vingança, de falta de humildade, né? Seja lá qual seja, né? Você tem que recorrer aí a mais um irmão. Fala que você tem que buscar aí 2 ou 3. Você parte uma segunda vez, aí você vai com 2 ou 3 pessoas. Para ele poder ter alguém como mediador ali, poder ser imparcial, meio a essa situação de conflito. E aí, o verso 17, ele fala assim: e se ele não os entender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, levou 2 ou 3 pessoas como testemunha para serem mediadores, depois você leva para a congregação. Aí você vai ter que expor para a igreja toda, num todo, né, essa situação. Mas vai acontecer também, às vezes, de você expor para todo mundo e mesmo assim essa pessoa não entender, você não conseguir solução para essa situação. Ela vai continuar achando que está certa, que está correta. E aí, o que a gente faz? Aí a palavra fala que a gente deve considerá-la ela como um publicano, né? Então, você deixa ela lá, ela vai estar no meio de vocês, né? Ela vai continuar sendo o seu irmão na fé, mas deixa que o próprio tempo vai resolver esse conflito, né? Que vai dizer: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Porque você tentou trazer a paz, você tentou resolver a situação, você fez a sua parte para a resolução do processo, do conflito. Mas tem pessoas que são desafiadoras mesmo. Elas não escutam, elas não entendem, né? Por mais que a gente desenhe, mas elas não entendem. Então, fazer o quê?
né? O verso 20, você entrega ela aos céus. Espera aí o tempo. O tempo tem hora que é a melhor coisa para se resolver as situações. Vai dizer que porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio de vós, né? Estando aí mais de um irmão, ali ele também está conosco. Então, é isso. Tratar o outro irmão aí com respeito, ter uma comunicação honesta, liberar perdão se preciso for para buscar essa reconciliação, perseverar aí em unidade com os outros irmãos, para poder ter uma relação aí construtiva, amorosa, fortalecer os laços na família de Deus. Amém? E é isso aí o texto de hoje. Terminamos aí Mateus, mais um dia. E que o Senhor te abençoe, tenha um dia de vitórias, em nome de Jesus, na graça de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer, meu Deus, por mais essa leitura, porque o Senhor foi com o povo de Israel, os guardou, não lhes faltou nada, e assim o Senhor é conosco. Não nos tem faltado, Pai. Não nos tem faltado alimento espiritual, não nos tem faltado comer ou vestir. Muito obrigado, Jesus. Nos ajuda a entender, Deus, que precisamos ser humildes, precisamos reconhecer a sua soberania diante de Deus Pai, precisamos entender verdadeiramente que há situações em que não é na força do braço, não é na discussão, mas é preciso liberar perdão, é preciso ver o lado do outro, é preciso trazer mais pessoas, mas o importante é resolver, é a resolução, para que nós não venhamos perder a nenhuma ovelha, né, que são de suma importância para o seu rebanho. Dai-nos um serviço aí abençoado, mas nesse dia, se para você fim de tarde, fim de noite, o Senhor esteja guardando aí a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, assim oramos. E você diz? Amém, amém. Amém? Amado, glória a Deus. E é isso. Finalizamos aí mais um dia. Até a próxima. Beijo.